Paz e graça, irmãos. Isso aqui é a Serra da Prata, irmãos. Tá vendo? Ficando no brejo amado de Deus. E pela graça de Deus, tô passando uns dias aqui. Mas o que eu tô gravando essa live externa para falar um pouco aos irmãos sobre as grandezas de Deus. Eu tenho considerado a respeito dos dois livros, né, que as Escrituras nos falam, né, o livro da Revelação Geral, que é o livro da Criação, que é onde Deus manifesta sua glória através da criação, como os irmãos estão vendo, certo? Deus também manifesta sua glória através dos atos da providência, e Deus manifesta sua glória através da consciência do homem. Então esse livro da criação, ele não tem o teor de salvífico, né? Então ele não salva ninguém. Entretanto, ele serve para condenar o homem. Porque a Escritura fala lá em Romanos capítulo 1, que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, claramente se reconhece através das coisas que foram criadas. Aqui no brejo, a gente tem a oportunidade de ver a natureza bem de perto. E também tem a oportunidade de ver a degradação. Tem parte aqui da Serra da Prata, que é esse monumento aqui, entendeu? Muito alto, que começa a ser devastado. E a gente percebe, irmãos, o quanto o pecado é uma desgraça na vida do ser humano. Porque quando o Senhor Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, né, antes da queda, uma das razões do Senhor Deus ter criado o homem foi colocar o homem no seu palco criacional, né? No seu palco, na sua criação, palco criacional, porque justamente na criação, né, na terra, Deus iria manifestar o seu propósito redentivo, o seu propósito de salvar os seus eleitos, e também o seu propósito de manifestar através da sua criação maravilhas e mistérios, como diz o teólogo bíblico, né, Gerhard von Gruningen. Entretanto, o pecado entrou, não é? Nós sabemos disso. O pecado entrou através do homem, não é? A Escritura vai falar isso lá em Romanos 5, ou através de um homem o pecado entrou. E esse pecado, ele fora transmitido para toda a posteridade. Então todos nós temos culpa e corrupção. E a corrupção do pecado se manifesta através disso, através da destruição daquilo que Deus criou, através da própria destruição do homem, através da própria rebelião que o homem tem em relação a Deus, certo? Mas observa que o Senhor Deus na eternidade, o Senhor Deus já tinha decretado que iria salvar um povo. Esse povo que são os eleitos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como é que esse povo deveria ser salvo? Como é que esse povo poderia ser salvo? Esse povo poderia ser salvo se esse povo confiasse, cresce no Senhor Jesus. Mas como é que esse povo poderia crer e confiar no Senhor Jesus? Esse povo só poderia crer e confiar no Senhor Jesus caso Deus gerasse vida. Por quê? Porque depois que o homem pecou, irmãos, o homem se tornou morto em delitos e pecados. Então, observa. Uma das características da sua morte em delitos e pecados é a sua morte espiritual. A morte espiritual é aquela morte que nos faz, saber, através da palavra de Deus, que o homem ele não entende nada que vem de Deus, ele não compreende nada que o Senhor Deus diz, ele é rebelde contra aquilo que o Senhor Deus diz, ele odeia as coisas de Deus. Então, por exemplo, o homem que é morto espiritualmente, ele olha para isso aqui, ó, para a criação de Deus, ele só tem um desejo. Um desejo. Se Deus não tiver graça, se Deus não agir com graça comum sobre esse homem não regenerado, o único desejo que ele tem é destruir isso aqui. É destruir. Ali tem um passarinho, não sei se vocês conseguem ver. Entendeu? Um passarinho, um pássaro preto grande. Acho que dá para ver não que ele se escondeu. Por exemplo, aqui perto da casa do meu sogro mesmo, eu vi determinados ímpios estarem jogando pedras num pássaro bem bonito. Eu não sei que raça é aquele pássaro, mas é diferente. Entendeu? E a pergunta é, tu estás com fome? Não. Por que tu estás querendo fazer isso com a criação de Deus? Somente para ver ele morto, para ver o tombo no chão. Que é o que eu ouvi eles dizerem. Eu até tinha falado para minha esposa para a gente tentar passar perto do passarinho, para espantar o passarinho, para o passarinho ir embora. Certo? E você vê isso. O homem sem Deus é uma desgraça, o homem sem Deus é uma derrota. E se não for a graça comum para refrear o pecado,
sabe, se não for a graça comum de Deus sobre esse homem ímpio, sabe, por causa dos eleitos que estão aqui, esse homem já tinha destruído a criação de Deus. Quer dizer, quando o homem pecou, a humanidade ela se torna amiga de Satanás, ela se serve agora os propósitos de Satanás. O Senhor Deus estabelece a antítese, mas observa que a antítese é estabelecida não entre toda a humanidade de Satanás, mas é estabelecida entre uma parte da humanidade de Satanás. Essa parte da humanidade que Deus estabeleceu a antítese são os eleitos de Deus. A outra parte que Deus não estabeleceu a antítese são os filhos da serpente, são os ímpios, que nunca serão regenerados, que eles odeiam as coisas de Deus, que eles odeiam tudo que representa Deus e que o único prazer deles é matar, destruir. Entendeu? Pronto, agora mesmo eu estou na companhia, não é? Não sei se vocês estão vendo. Esse aqui é de ureia. É um cachorrinho daqui que o pessoal dá de comer. E quando eu venho pra cá eu dou de comer também. E outro cachorrinho que tem ali que é mel. Tá ali no meio do mato. Entendeu? Que é outro também que a gente dá de comer a eles. Mas observa uma coisa, cara. Tinha uma cadelinha que os ímpios jogaram água quente em cima dela. E matava a bichinha de fome. Então toda vez que a gente vem aqui, ela morreu, né? Aí ela via a gente, ela chega a balançar o rabinho e vinha atrás. Porque ela sabia que a gente não ia jogar água quente nela, porque ela sabia que a gente ia dar de comer a ela. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer que a desgraça do pecado fez. Entendeu, irmãos? E é interessante que nós observamos isto. Mas você vê, infelizmente também, da mesma sorte como nós temos ímpios que destroem as coisas de Deus, infelizmente nós temos muitos crentes, muitas pessoas que se dizem cristãs. Eu tenho minhas dúvidas, sabe, se são realmente crentes ou não. Que acabam também destruindo a criação de Deus. Que acabam não tendo esse discernimento que Deus fez todas essas coisas. Que acabam não tendo discernimento que nós somos vice-regente da criação. Que acabam não tendo discernimento que a palavra de Deus fala lá em Romanos que a criação geme e ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E por que ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Para ser livre do cativeiro. Porque observa, a criação toda geme, a criação toda é cativa por causa do pecado. A criação toda é cativa por causa do pecado. E o pecado, irmãos, haverá um dia que ele será destruído. A Escritura fala lá em 1 Coríntios 15 justamente isso. Que o Senhor Jesus, Ele colocará todas as coisas, sabe? Ele subjugará todas as coisas. E quando tudo estiver subjugado debaixo dos seus pés, Ele entregará o reino a Deus Pai. E haverá a restauração de todas as coisas. É isso que todo crente espera, todo crente deseja, todo crente anseia. Por isso, por essa restauração de todas as coisas, sabe? Para uma criação onde não vai haver mais pecado, uma criação onde não vai haver mais destruição. Todo crente anseia por isso. Todo crente pede a Deus por isso. E é por isso que todo crente tem que olhar para a criação de Deus, tá vendo, ó? E glorificar a Deus, glorificar a Deus. Compreender que tudo isso aqui o Senhor fez. Isso aqui manifesta a glória de Deus. Isso aqui manifesta o quanto Deus é grande. Isso aqui manifesta também, irmãos, o quanto nós somos pequenos. Tá? Porque nós fomos colocados aqui, nessa terra, para tomar conta disso. Para proteger isso aqui. Certo? E para glorificar a Deus. Glorificar a Deus fazendo o que Deus requer. Glorificar a Deus fazendo o que Ele manda. Então, a criação, sabe, esse livro da criação, que são as obras de Deus, ele aponta para isso. E a gente sabe também que nós, regenerados, só temos esse entendimento por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus que foi implantada em nossos corações. A palavra de Deus que fora gerada em nossas vidas. A palavra de Deus que foi colocada, foi posta. Nós temos o selo do Espírito Santo. Nós temos o penhor, a herança do Espírito Santo. E porque nós temos isso, irmãos, nós podemos sim compreender a palavra de Deus. Nós podemos sim fazer o que é correto diante do Senhor. Nós temos a lei de Deus escrita em nossos corações, gravada em nossas mentes. Então o crente, ele precisa agir de acordo com a palavra de Deus. O crente em todas as esferas de sua vida, ele precisa isso. Agir de acordo com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? O que é que a palavra de Deus diz sobre aquilo? A Bíblia, ela é o livro de instruções do crente. A Bíblia, ela é o livro de instruções, sabe, para o crente viver nesta vida e agradar a Deus.
Então, irmãos, o que eu rogo ao Senhor Deus é que o Senhor Deus nos proteja, que o Senhor Deus nos livre do mal, certo? A criação é o lugar isso, é o lugar das maravilhas e mistérios, a criação de Deus. Os irmãos estão vendo a criação visível, aquela que está ao nosso derredor. É óbvio que tem parte da criação de Deus que é invisível. Por exemplo, o vírus mesmo, o corona, faz parte da criação de Deus invisível. Como tantos e tantos outros vírus fazem parte da criação de Deus. Sabe, aí você vê porque a Escritura diz, né? Diz o tolo em seu coração não há Deus. Porque alguém pode dizer, como é que eu posso crer no Deus que eu não vejo? Aí a pergunta é, filho, como é que você pode crer num vírus que você não vê? Você não vê ele a olho nu, não é verdade? Ele só pode ser visto através de microscópio. Você vê. Você quer ver Deus? Você talvez não veja Deus. Mas você quer ver os atributos invisíveis de Deus que claramente se manifestam na criação? Olha eles aí. Dê uma olhada aí. Nos atributos de Deus que se manifestam através da criação. Olha o céu. Os atributos de Deus que se manifestam através da criação. Então, irmãos, que o Senhor Deus ajude-nos a entender as coisas. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Deus seja louvado na vida de cada um, irmãos. Amém.